Você está assistindo o Ministério da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas. Porque a vitória dele é nossa vitória. Esse ministério tem como pastor primaz o reverendo José Santana, um profeta para a nossa geração. Ele não virá mais para morrer, seu sacrifício foi um só, ele virá para reinar. Aleluia! Temos um compromisso com a pregação do Evangelho, a mensagem da cruz, pois acreditamos que somos os 7.000 que não se curvaram e vêm pregando a centralidade da pregação na pessoa de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. E temos novidade. Agora de segunda a sexta, às 15 horas, estaremos exibindo para você o programa Mundo Real. E no programa teremos mensagem pregada pelo nosso reverendo José de Santana Santos, teremos testemunhos e a oração da hora nona. Você fique preparado, já pode convidar amigos, vizinhos, parentes, enviar o link das nossas plataformas digitais para que você possa participar dessa poderosa oração que estaremos de segunda a sexta, a partir de 15 horas, fazendo por você. E não é diferente como no programa Mundo Real de outras edições. Nós temos o momento da mensagem, a palavra de Deus, onde o nosso reverendo José de Santana Santos tem sido usado pelo Espírito Santo e trazido a mensagem de Deus aos nossos corações. Como pessoas têm sido abençoadas através da pregação do Evangelho. Aliás, a nossa igreja é uma igreja comprometida com a pregação genuína do Evangelho. Nós não adicionamos nenhum aditivo ou aderimos modismos, porque nós temos a luz, que é a palavra de Deus. E o nosso pastor, o nosso reverendo, ele é comprometido com a pregação do Evangelho. Juntamente com ele, todos os outros pastores e missionários e as nossas igrejas espalhadas por todo o Brasil e pelo mundo. Eu queria que você ficasse atento com essa mensagem que você vai ouvir agora, pregada no Templo Central da Assembleia de Deus em Gramacho. E lembrando que todos os dias nós temos uma reunião importantíssima para você. Todos os dias, a partir das 19h30, a nossa igreja está, desde o início da pandemia, transmitindo a palavra de Deus ao seu coração. Veja só uma parte dessa mensagem pregada pelo nosso reverendo no Templo Central. Vamos abrir o livro de Atos. Tem tudo a ver com a santificação, né? O que habita em nós é santo. Lá no primeiro capítulo, lá no versículo 4, ele diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, né? Você vê, Jesus não tinha receio de expressar sobre o batismo do Espírito Santo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. E lá no versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram ao Senhor: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Isso aqui é muito importante, não é? Mas ele não se detém, ele apenas ele dá uma resposta ampla, como diz em francês, en passant, né? Então o que era mais importante agora? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Quer dizer, aquela questão sobre Israel, reino messiânico, né?
o domínio, né? Aquilo que está nas páginas que eles refletiam muito bem o que foi falado na época de Isaías, falado na época do próprio Jeremias, falado na época de Amós, né? E tantos outros. Então isso aí não está cortado, mas isso aí está aonde? Está no controle, quer dizer, o que tiver de acontecer, vai acontecer, mas vamos aqui para a terra aqui, né? Ele quer dizer, vamos para agora aqui, agora, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que você está percebendo? Quando eu faço a oração ali e pergunto ao Senhor, né, Senhor, o que é que o Senhor falaria nessa manhã? E aí o que nós vamos falar, o que é que o Senhor falaria, é aquilo que a maioria já sabe. É ou não é? A maioria, principalmente se for da nossa igreja, já sabe. A missão primordial da igreja e do crente, que é a evangelização. Porque aqui em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar, correto? O Espírito Santo numa agilidade, numa direção tremendamente missionária. Amém? Inspirando os apóstolos a definirem o que era prioridade. Amém? E a prioridade era o quê? De cara, um dos maiores pecados dos crentes na atualidade chama-se o quê? Desobediência. Nós precisamos encarar, ver o Espírito Santo falando. Aqueles homens não. Aqueles homens não, porque, presta bem atenção. Primeiro, eles já passaram por toda aquela fase, não foi? Passaram ou não passaram? Jesus morreu, foi sepultado. Foi o corpo de Jesus? Foi. Mas ele ressuscitou. Por isso nós estamos hoje aqui. E quando Jesus então aparece com eles agora, sinceramente, pastor, isso nos emociona muito, de ver que eles não tinham mais nenhuma reserva. Você pode ver que a debilidade de Pedro, a debilidade de Tomé, ou qualquer outra coisa, aquilo ali assou. E uma lição que nós temos para nós hoje é o seguinte: até quanto tempo nós não vamos sair dos 3 anos? Vocês entenderam ou não? Quando eu 3 anos, eu digo os 3 anos, é porque os 3 primeiros anos da fé, correspondendo a discipulado, né? Até quando? Vamos continuar do mesmo jeito. Então nós precisamos tomar a decisão. E aí depois que Jesus morreu, ressuscitou e fala para eles, olha, vocês precisam do Espírito Santo. Precisam do Espírito Santo. Agora, quando fala, pastores, Espírito Santo, na cabecinha deles, né? Provavelmente eles devem ter se lembrado que lá atrás, Jesus já tinha falado do Espírito Santo. Quer dizer, lá em João 7, Jesus já de vez em quando falava de uma obra do Espírito Santo. Então a ficha foi caindo. A ficha vai caindo. Igreja moderna, a ficha tem que cair. Que tudo que você precisa, eu preciso, tudo que nós precisamos é ter a mesma atitude deles agora, depois da ressurreição. Porque imagine, meu Deus do céu, nenhum desses homens que pode dar alguma contribuição à humanidade, eu não quero nem falar dos maus, eles estão aí na terra, estão aí vivos. Mas Jesus de Nazaré continua vivo. Eu vou repetir para o inferno escutar: Jesus de Nazaré está vivo. Ele foi entregue pelas nossas transgressões, não foi? Mas ressuscitou para a nossa justificação. Se tem uma outra coisa que te move, se tem outra coisa que te embala, você precisa revisitar a cruz, amém? Passar pelo cenáculo e você não vai ser mais o mesmo crente. Nós não podemos ser mais a mesma igreja. Já tivemos muitas conquistas e Deus provou que está conosco na sua misericórdia, mas Ele tem falado, vocês podem ir mais longe. Nós podemos ir mais longe. Amém, irmãos? E eu quero isso. Quem quer isso comigo, diga amém. Amém. Aqueles que querem de verdade, digam glórias a Deus nas maiores alturas. Amém?
Então, essa hesitação que você tem, essa dependência emocional que você tem de pai, de mãe, né, de qualquer outra coisa, isso tem que parar, porque isso pode atrapalhar até o teu casamento, se você for casar. Tem gente que tem que pensar 2 vezes antes de casar. Se você não fizer como diz a palavra de Deus, você vai ter problemas. Quem está entendendo, diga amém. Então é hora de se libertar. Fala assim, se liberte de qualquer outra percepção equivocada. Só tem uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Nós precisamos fazer o quê? Buscar o que eles buscaram, querer o que eles quiseram. Eles quiseram o Espírito Santo. Tanto que depois você vai para o capítulo 2, e eles vão estar permanecendo em oração. Então, meus amados, o chamado para a oração, eles estavam lá orando, e de repente, veio do céu, um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram distribuídas línguas como de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Meu Deus, quantos estão nos acompanhando? Desde as Ilhas Canárias, desde Belém, desde a França, da Holanda, do Chipre, que esse nosso ministério, nossos irmãos na missão do esporte, anotem isso aí. Eu conversei com Jesus, falei com ele hoje, e ele disse, eu estaria falando sobre o Espírito Santo, porque foi a última coisa que ele falou. E aquilo que ele falou com eles, continua falando conosco. Não há pessoa mais ofendida na igreja moderna do que o Espírito Santo, porque a propaganda para A, a propaganda para B, a publicidade para B, as pessoas indo para lá, indo para cá, né? Atrás de alguma emoção, atrás de alguma coisa. Nós não precisamos disso, nós precisamos de um relacionamento vivo com Deus, em Jesus, através do Espírito Santo, e assumirmos a causa da salvação das almas. Amém? Então, o grande destaque da obra do Espírito Santo no livro de Atos é, sem dúvida alguma, né, colocar a igreja em marcha. Agora, é muito gostoso, né, pastor? Porque vai colocar a igreja em marcha em um mundo hostil. Então, a hostilidade hoje nunca foi diferente. Correto? Ele vai colocar a igreja para se levantar, né? E logo depois você vai ver que vai ter um dos seus, imagina aqui, um dos nossos aqui. Né? Um dos nossos aqui. Está sendo preso. Está sendo agora, mentiram contra ele. Falaram um montão de verdade. Falsas testemunhas. Esse Estevão. E agora, esse Estevão vê naquilo, não uma derrota, mas uma oportunidade de pregar. Aleluia. E uma das maiores mensagens é pregada pelo diácono. Uma das maiores mensagens da Bíblia, eu já li várias vezes, aconselho você ler, né? Imaginando, e ele chega cheio do Espírito Santo, diz que a sua aparência era como de um anjo. Uma das coisas que a igreja moderna tem que olhar é que nós não queremos facilidade, não queremos ir para um lugar que é muito fácil, não podemos ter essa expectativa. Ele nos chamou, Roberto de Oliveira, para pisarmos serpentes, escorpião, todo o poder do inimigo, e nada iria nos parar. As prisões não pararam a igreja primitiva, as ameaças não pararam a igreja primitiva, não ter um templo, não poder ir ao templo, não pararam a igreja primitiva. Onde é que nós vamos? Onde eles estavam, o Espírito Santo estava. Então vamos para as casas. Gente, nós estamos na terra, nós estamos entre homens pecadores, homens que vivem na mão do capeta, mas Deus amou esses homens. Aquela salvação que chegou até nós, né? Deus quer que leve a eles também. E Estevão não deixa passar a oportunidade, pastor, porque ele estava cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo. Odiava o Estevão amava.
Falavam bobagem contra ele, Estevão não amaldiçoava. Estevão se tornou um grande imitador de nosso Senhor Jesus Cristo, como se diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, quando Jesus era ultrajado, não ultrajava, quando era injuriado, não injuriava. Quando é que nós vamos incorporar o estilo de Jesus Cristo? E aí, é claro, o Espírito Santo vai fazer a diferença, porque a Bíblia vai dizer que Estevão estava cheio do Espírito Santo. O Estevão estava cheio, a sabedoria que ele tinha, o Espírito Santo estava manifestando o dom da sabedoria. Ele tinha o conhecimento da palavra, né? Às vezes a pessoa fica pensando, eu para evangelizar certos grupos eu precisava de ter um conhecimento, eu precisava disso. Você precisa de ter uma experiência genuína, você precisa de ter uma experiência real. Eu acho bom você ver essa escola como uma oportunidade de voltar a se perceber como Deus coloca na palavra de Deus, a se perceber dessa forma. E o Espírito Santo é aquele que vai estar dentro de você, fazendo toda essa capacitação. Tinha uma cena na terra. Toda vez que você estiver vivendo uma situação, não olhe só para a cena da terra. Pense que há uma outra cena no céu. Eu vou repetir, qualquer que seja o problema da nossa vida. Pense que há outra cena no céu. E qual foi a cena do céu? Aleluia! O Espírito Santo nele abre os olhos e ele vê um céu aberto. Um céu aberto sobre a cabeça dele. Aleluia! E ele diz, eis que vejo os céus abertos. E aquele de quem eles falavam contra, que era Jesus, Estevão, tranquilo, disse, ele está de pé. E eu fiquei pensando, então quer dizer que quando um santo está para ir, o Senhor se posiciona para receber. Estevão então está naquela hora ali, mas ele tem um peso com as almas, né? Ele tem um peso com as almas, porque se a salvação é a maior riqueza, logo nada pode me tirar essa alegria e esse desejo de se ver outros salvos. E quando a pedra estava cortando aquele homem, ele disse, Senhor Jesus, ele aproveitou. Senhor Jesus, não lhes impute este pecado. Irmão, olha para o irmão que está ao teu lado, fala assim, irmão, deixa de ser ranzinza. Em relação ao seu vizinho, em relação, tu vai no mercado, essas pessoas estão perdidas em qualquer lugar. Vamos desejar mais a salvação das pessoas. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, emendando aqui, quando você vai por esse livro, nós estudamos várias menções do Espírito Santo, ao ponto que alguns estudiosos dizem, né? Este livro bem que poderia ter se chamado Atos do Espírito Santo, porque é Espírito Santo para tudo que é lado. Eu já amanheço com ele. Quando eu vou ao banheiro, já vou com ele. Eu já vou dizendo, minhas orações são muito simples, né? Eu faço assim, bom dia, e digo, glorifica Jesus, dá testemunho de Jesus. Aí eu começo a entrar na direção dele para o dia, porque ele toma conta de você, ele está tomando conta de cada um de nós. No Ministério da Assembleia de Deus em Gramacho, Deus tem manifestado os dons espirituais, curas, libertação e diversos milagres têm acontecido em nossas reuniões de oração. Eu estou sentindo autoridade, porque ele foi à cruz, deu a vida, ressuscitou, voltou para o céu e rogou e o Espírito Santo chegou. Igreja viva, ele está dentro, ele está aí. Ele está aí! Em um mundo de pandemia, a poderosa mão de Deus não está encolhida. Nós temos uma fé que nos leva a buscar a face de Deus e acreditamos no poder de Deus, do Senhor para a cura divina. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao reverendo e toda a igreja, a Assembleia de Deus de Gramacho, pelas orações que fizeram pela minha vida. Eu quero dizer que, graças ao bom Senhor, eu estou plenamente curado. Aí eu olhei para ele e falei assim, oi doutor, tudo bem? O senhor conhece o doutor Emanuel Messias? Aí ele olhou para mim e riu, eu falei assim, ele está entrando aqui junto com a gente agora. E ali eu estava na mão de Deus, né? E Deus fez a cirurgia.
Você que está sofrendo com qualquer mal, venha em uma de nossas reuniões ou preencha os pedidos de oração em nossas mídias sociais e seja abençoado. Você vai ficar agora com aquilo que Deus tem feito na nossa igreja. Pessoas têm sido curadas, libertas, prosperado e muitos milagres têm acontecido através da fé. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Não existe ninguém que se aproximou de Deus com fé que voltou de mão vazia. E não vai ser você. Olha só, você vai conferir o que Deus tem feito na nossa igreja. Roda aí. Eu estava separada do meu marido, a gente estava com o nosso casamento bem abalado. Eu estava muito cansada, eu estava em depressão, já fazia uma semana que eu não comia, eu só chorava. E meu filho estava nas drogas, estava no tráfico. Minha mãe tentou se matar e quase matou minha tia, né? O meu irmão fugiu de casa, então a gente não tinha motivo de viver. Audio Jungle. E aí eu vim numa sexta-feira santa, eu vim pra igreja muito cansada, me senti acolhida aqui dentro, me senti acolhida dentro da igreja, foi muito bom. A gente fala que a gente tem um encontro com Jesus, eu tive aquele encontro aquele dia, eu tenho certeza que eu tive um encontro com Ele, porque daquele dia em diante minha vida mudou. Eu vi, no momento da conversão da minha mãe, em 2012, que eu notei uma grande diferença nela e no meu irmão. Eu estranhei quando eu cheguei em casa, que eu vi a casa toda arejada, aberta. Eu daí já comecei a sentir uma diferença dela. Um dia ela queria me matar, outro dia veio sorrindo. E dali pra frente foi, sabe, as coisas foram melhorando, assim, tudo foi ficando melhor. Então eu realmente peguei e vi essa diferença nela, e foi essa diferença nela que fez que eu viesse também, que eu viesse buscar também. Porque assim como ela tinha os problemas dela internos, eu também tinha. Assim como ela buscava, eu também tentava buscar. Então aí começou a vir a nossa diferença, aí começou a nossa jornada em Cristo daí. Como é que eu vou explicar? A pessoa ela tem que deixar que Jesus toque no coração dela. Porque às vezes a gente está com um problema, a gente leva o problema para a pessoa errada. A gente leva o problema para as pessoas erradas. E os problemas da gente só Jesus resolve. Quando eu vim para a igreja, eu estava muito cansada e ninguém pôde me ajudar. Ninguém podia mudar aquela situação da minha vida, ninguém podia mudar. Várias pessoas ficavam na minha volta, minha família, meus amigos, mas ninguém mudava o que estava dentro de mim. Porque Jesus é o único que vai mudar o caráter da pessoa, Ele muda a pessoa de dentro para fora. Quando uma pessoa se rende, uma vez que ela se rende, Deus Ele invade o nosso coração e transforma. Porque é como se ela deixasse uma porta do coração dela para Deus entrar e realmente transformar. E é isso que Ele fez na nossa vida. No Ministério da Assembleia de Deus em Gramacho, Deus tem manifestado os dons espirituais, curas, libertação e diversos milagres têm acontecido em nossas reuniões de oração. Eu estou sentindo autoridade, porque Ele foi à cruz, deu a vida, ressuscitou, voltou para o céu e rogou e o Espírito Santo chegou. Igreja viva, Ele está dentro, Ele está aí. Ele está aí! Em um mundo de pandemia, a poderosa mão de Deus não está encolhida. Nós temos uma fé que nos leva a buscar a face de Deus e acreditamos no poder de Deus, do Senhor para a cura divina. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao reverendo e toda a igreja, Assembleia de Deus de Gramacho, pelas orações que fizeram pela minha vida. Eu quero dizer que, graças ao bom Senhor, eu estou plenamente curado. Aí eu olhei para ele e falei assim: oi, doutor, tudo bem? O senhor conhece o doutor Emanuel Messias? Aí ele olhou para mim e riu. Eu falei assim: ele está entrando aqui junto com a gente agora. E ali eu estava na mão de Deus.
né? E Deus fez a cirurgia. Você que está sofrendo com qualquer mal, venha em uma de nossas reuniões ou preencha os pedidos de oração em nossas mídias sociais e seja abençoado. Essa palavra que você acabou de ouvir foi pregada no Templo Central da Assembleia de Deus. A nossa igreja fica na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu vejo que as pessoas que querem, elas que decidem participar de uma dessas reuniões, a vida dessas pessoas, quando elas se entregam a Cristo, não é mais a mesma. Então você é o nosso convidado para participar de uma de nossas reuniões todos os dias, sempre às 19h30. E aos domingos nós temos 2 reuniões importantíssimas. Domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, a reunião da ressurreição, e às 19h30 a reunião de milagres. Desde o início da pandemia, o nosso reverendo tem feito cultos diários na igreja e você é o nosso convidado para participar de uma destas reuniões, tá certo? Nós vamos agora ao momento da oração, chamado a oração da hora nona. Nós queremos fazer uma oração por você que está necessitado e vivendo algum drama familiar, algum embaraço na sua vida, em qualquer área, nós queremos apresentar sua causa a Deus. Eu queria que você orasse conosco agora, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós, junto com o nosso reverendo, pastores, missionários, obreiros dessa igreja, ó Pai, nós levantamos agora um clamor ao Deus do impossível. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha socorrer todas as pessoas que participam conosco desta oração. Pai, o Senhor sabe das lutas, dos gigantes, das dificuldades que cada um tem enfrentado. Mas nós sabemos que diante dos problemas existe um Deus que pode mudar a história de nossas vidas. Meu Deus, dá um basta nesse vírus que tem levado, meu Pai, muitas pessoas. Meu Deus, cura as pessoas que estão enfermas, lutando contra essa doença maldita que é o coronavírus, ou qualquer outro tipo de enfermidade, seja diabetes, seja Alzheimer, seja qualquer outro tipo de doença cardiovascular. Meu Deus, que o Senhor faça um milagre, porque não há nada impossível para ti. Visita os lares das famílias que acompanham esta oração conosco. Abençoa a vida de cada um, ó Deus, que participa conosco dessa oração feita com fé no nome de Jesus e que ela possa receber a paz que só o Senhor pode dar. A Bíblia diz que Cristo é a nossa paz e nós queremos te pedir, guarda, abençoa, protege cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode então participar de uma de nossas reuniões na nossa igreja central, que fica na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, Duque de Caxias. Qualquer dúvida, o nosso telefone está à sua disposição e nós estamos de braços abertos para receber você e toda a sua família. Não esqueça que durante toda a semana nós estaremos, a partir das nossas plataformas Facebook e YouTube, transmitindo e levando a palavra de Deus ao seu coração. Que Deus te abençoe e não esqueça que amanhã estamos de volta e estaremos orando por você na oração da hora nona e ouvindo a mensagem pregada pelo nosso reverendo José de Santana Santos. Um forte abraço e até lá. Shalom. Este ministério envia missionários para diversos lugares no Brasil e no mundo. Um salvo, ele vai querer falar de Jesus. Ele não somente vai querer te falar sobre Jesus, ele vai querer financiar a obra. Estamos pregando no interior do Brasil, nas grandes cidades e em países onde o evangelho é de difícil acesso. Contribua com a obra missionária dessa igreja e ajude outras pessoas a ouvir o evangelho.
Faça um depósito em uma das contas abaixo e seja responsável pela salvação de vidas ao redor do mundo. Irmão, abra o coração, abra o bolso. É para a casa de Deus. Amém? É para a casa de Deus, e isso tudo Deus aspira realmente com aquele suave cheiro dessa oferta que vem do teu coração, como gratidão e como desejo de participar, de se salvar vidas.